Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse aqui já é o 5º vídeo do canal e nós estamos tratando de 6 pontos baseados na passagem de Romanos, no capítulo 10, do versículo 13 em diante, que fala sobre a pregação do Evangelho, fala sobre aquilo que tem sido o trilho para o nosso grupo, para pregar e levar a palavra adiante. E no vídeo anterior, eu peço desculpa porque a rua hoje está bem movimentada. No vídeo anterior, eu falei aqui no vídeo sobre ouvir para crer, a necessidade de ouvir para crer. No próximo vídeo, eu vou falar sobre a necessidade da pregação. Não é o vídeo de hoje. O vídeo que eu quero fazer hoje com vocês, colocar aqui no canal, é uma palavra que Deus colocou ao meu coração. Então, vamos sair um pouquinho da série desses 6 pontos e vamos para essa palavra, essa mensagem que Deus tratou ao meu coração enquanto eu meditava na palavra essa noite. Esse vídeo está sendo lançado agora, mas o propósito do canal é trazer um vídeo diário, um pela manhã e um pela noite. Tenho certeza que Deus vai nos fortalecer, vai nos capacitar e nós vamos cumprir esse propósito, porque Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Eu tenho certeza que, assim como Ele colocou no nosso coração o querer, de nós fazermos isso, trazer esse alimento ao seu coração, diário, pela manhã, pela noite, pela parte da tarde, nós vamos receber do Senhor também o efetuar. Eu tenho certeza que Ele vai nos capacitar para que a gente possa estar sempre levando essa palavra ao seu coração, esse alimento espiritual da parte de Deus. Vamos fazer uma oração para começar esse vídeo. Senhor, meu Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, levando a tua palavra, a tua mensagem. Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ó Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor tem tocado no coração dessas pessoas que têm acompanhado o canal, dessas pessoas que têm recebido as visitas nas suas casas, essas pessoas que estão vindo ao culto, Senhor Jesus, para receber da tua presença e receber da tua palavra. Eu sei que o Senhor já está trabalhando no íntimo, no interior, na vida delas, no futuro delas. Eu creio que o Senhor está agindo poderosamente sobre a vida de cada um deles. Eu peço, Senhor Jesus, que esse vídeo de hoje seja mais um alimento ao coração dessa pessoa, para que ela venha crescer, meu Senhor, na tua presença. Meu Deus, que cada vez mais ela venha progredir na tua presença e que essa ferramenta que o Senhor colocou na nossa mão venha ser uma ferramenta de auxílio, que venha ajudá-la, fortalecê-la, capacitá-la, para que ela venha ter força, Senhor, para vir à tua casa, para te buscar e para andar no teu caminho, na tua presença, para se achegar a ti, Senhor Jesus, e o mais importante, perseverar até o fim e receber a coroa da vida. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. A palavra que eu quero trazer essa noite é uma palavra que Deus tratou ao meu coração e está aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, no versículo 7. E a palavra diz assim: E o Senhor disse a Caim: Por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Essa palavra o Senhor trouxe ao meu coração já faz um tempo, quando eu iniciei a caminhada com Cristo, e eu percebia que a fraqueza vinha sobre mim de uma forma que era assim, muito grande, muito frequente. Os desejos assim impulsivos do meu coração, era difícil dominar aquilo. E eu, buscando entender o que estava acontecendo da parte de Deus, o Espírito Santo me dirigiu a essa passagem, a essa palavra. Então, eu quero que a gente leia mais uma vez agora com atenção o versículo 7, que diz: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Aqui o Senhor está falando, se você não fizer bem, se você não proceder corretamente, o pecado vai estar à sua porta. Ou seja, a tentação vai vir sobre você. Ele continua dizendo: e o seu desejo será sobre ti. Ou seja,
Se você não proceder bem, o seu desejo vai ser sobre ti. O pecado vai vir contra você. Ele vai bater a sua porta. E a você só vai caber tentar dominá-lo. O problema é que muitas vezes quando a pessoa está nessa condição, ela não consegue vencer, ela não consegue dominar. O caminho que o Senhor apresenta é: se bem fizeres, é certo que serás aceito. Então o caminho que ele apresenta é: faça o bem, proceda corretamente. E dessa forma, o pecado não vai vir à sua porta. Dessa forma, o seu desejo não será sobre você. Agora, se mal fizeres, se procederes da forma errada, então o pecado vai vir à sua porta. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, isso me encheu de alegria e de temor. Alegria porque eu vi que era possível se ver livre daquilo que vinha sobre mim, né, do pecado vindo à minha porta. Era possível viver uma vida onde eu não andaria mais sendo tentado pelos meus próprios desejos. E veio também um grande temor para poder cumprir com o requisito do Senhor, que é andar e proceder corretamente. Agora, quando a gente fala de andar, de proceder corretamente diante do Senhor, a verdade é que ninguém... Eu vou já pedir para você abrir a sua Bíblia, se você puder, no livro de Marcos, no capítulo 12, versículo 41, e nós vamos ler. Mas ninguém nunca vai conseguir proceder, oferecer uma oferta, um sacrifício perfeito diante de Deus. A verdade é que ninguém nunca vai conseguir oferecer um louvor perfeito diante de Deus, porque nós somos imperfeitos, nós somos carne. E nós nunca vamos conseguir oferecer esse sacrifício perfeito. O único que fez o sacrifício perfeito por todos nós foi o Senhor Jesus. Mas embora a gente não consiga oferecer essa oferta perfeita, esse sacrifício perfeito, né, essa entrega perfeita, tem uma coisa que a gente pode oferecer para o Senhor, que é o nosso melhor. É nos esforçarmos para fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. Então, abra sua Bíblia lá no livro de Marcos. Nós vamos ler do versículo 41 em diante. Eu peço desculpa pelos barulhos, apenas preste atenção na palavra. E estando Jesus assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo, e chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Agora, quando a gente olha para a oferta desses homens, a gente pode chegar a pensar que eles deram o melhor, deram as maiores ofertas, né? Deram grandes ofertas perfeitas. Eram grandes quantias que eles depositavam. Mas quando a gente olha da perspectiva de Jesus, a gente vê que não é bem assim. Ele olha e diz que aquela mulher que depositou apenas 2 moedinhas, um valor ínfimo, insignificante comparado àquele aquele valor que aqueles homens depositavam. Aquela mulher, ela sim fez uma oferta que agradou o Senhor. Por quê? Ele disse que ela deu tudo o que tinha. Ela deu o seu melhor. Aqueles homens não, eles deram do que sobrava, mas ela deu do seu melhor. Ela fez o seu melhor para Deus. E aquilo agradou o Senhor. Por mais que a oferta dela não fosse perfeita, eram apenas 2 moedinhas, mas ela procurou fazer o seu melhor para Deus. E de repente, quando a gente traz isso para a aplicação dos dias atuais, a gente pode imaginar, por exemplo, alguém que está se esforçando, fazendo sua maior entrega, sua maior oferta, né, dando o seu máximo. A gente vê essa pessoa se entregando ao máximo, até mesmo para as coisas de Deus.
mas quando o Senhor olha para essa pessoa e compara ela talvez com outra que aos nossos olhos nem está fazendo tanto quanto ela, ele olha e vê que essa pessoa que não está fazendo tanto, talvez ela está dando o seu melhor, porque talvez ela não tenha o mesmo tempo que aquela outra pessoa tem, talvez ela não tenha os mesmos recursos que aquela pessoa tem para oferecer, mas naquilo que ela tem, dentro da sua condição, dentro da sua realidade, ela procura dar o melhor, enquanto talvez aquele outro podia estar fazendo mais, mas ele só faz aquilo. Então, quando a gente olha para essas verdades acerca da palavra de Deus, a gente percebe que Deus ele está interessado, sim, em como nós devemos proceder diante dele, como que nós devemos agir diante dele e proceder corretamente, dando o nosso melhor. O problema é que a gente nunca vai conseguir dar o melhor para o Senhor se a gente não entender que Ele é o melhor, se a gente não entender que Ele é o importante. A gente nunca vai considerar o Senhor importante se a gente não parar para pensar, para entender na grandeza que é, no valor que tem, né, a sua importância. Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa que vai fazer uma prova, um concurso para passar no vestibular, por exemplo, ela se dedica noites de sono, ela vira a noite acordada estudando, ela trabalha, mas mesmo assim ela procura tempo para estudar, ela gasta tudo que tem ali no estudo, se dedica ao máximo, às vezes fica sem comer, sem beber, vai para longe para estudar, tudo para poder passar naquele concurso. E por quê? Porque ela enxerga uma realização, ela enxerga que aquilo vai trazer algo para ela, vai trazer um benefício futuro, então ela decide e se prontifica a fazer o máximo, o seu melhor para poder receber aquilo que aquele sonho, aquele projeto pode oferecer para ela. E quando a gente olha para as coisas de Deus, a gente precisa entender que é a mesma coisa. A gente precisa entender a importância de Deus, a importância que Ele tem para nós, o reino de Deus, a vida, aquilo que Ele nos oferece. E quando a gente consegue entender isso, a gente se prontifica, se dispõe a dar o nosso melhor, a dar o nosso tudo em prol, né, daquilo que Deus tem para nos oferecer. Eu quero que você leia comigo lá em Mateus 13, no versículo 44, e vamos falar um pouco sobre a importância daquilo que Deus tem para nós. Mateus 13, no versículo 44. Aqui é o Senhor Jesus falando: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. O interessante é que o interesse desse homem não é pelo campo em si, mas é pelo tesouro, por aquilo que está oculto ali naquele campo. Então a Bíblia diz que ele vende tudo que tem, abre mão de tudo para adquirir aquele campo, por causa daquele tesouro que está ali escondido. E essa atitude, essa postura é a que Deus quer ver em mim e em você. A nossa capacidade de enxergar esse tesouro que está oculto, esse tesouro que Ele tem para nos oferecer, para nós, e nos disponibilizarmos, nos prontificarmos a vender, abrir mão de tudo que a gente tem, de tudo aquilo que nos impede de alcançar, tudo aquilo que nos impede de chegar a Ele, para poder alcançar aquele tesouro e receber aquilo que Deus tem para nós. E quando a gente fala sobre isso, pensando em todos os bens materiais que a gente pode conseguir aqui, pensando em tudo que a gente já conseguiu, ou tudo que a gente pode conseguir, falando em termos de dinheiro, falando em termos de propriedade, nada que a gente consiga, nada que a gente possa adquirir aqui, nenhuma riqueza, nada disso tem valor diante daquilo que Deus tem para oferecer para nós. Aquilo que Ele tem para oferecer para nós é infinitamente mais valioso, é infinitamente mais valoroso. Quando aquele homem ele vende tudo que tem para adquirir aquele tesouro, é porque ele sabe que aquele tesouro vale mais do que tudo que ele tinha. E assim é a nossa vida com Deus. Quando a gente entende que aquilo que Deus tem para nós é mais valioso que tudo aquilo que a gente tem, ou tudo aquilo que a gente pode possuir nessa terra, ou adquirir algum dia nessa terra,
a gente então está disposto a abrir mão de tudo para receber aquilo que Ele tem para nos oferecer. Agora, eu queria falar um pouco mais sobre o campo. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios, para a gente ler junto. 1 Coríntios 3, capítulo 9. A palavra de Deus diz assim: porque somos cooperadores de Deus, e vocês, a igreja, são lavoura de Deus e edifício de Deus. Essa palavra campo, mesmo no original, ela pode significar lavoura. Ela pode significar um lugar de cultivo, de plantio. Em outras palavras, aquele homem vendeu tudo para adquirir esse campo, esse lugar onde pode ser uma lavoura, um lugar de plantio. E ali naquele lugar, escondido, havia um tesouro. Quando a gente olha para a palavra de Deus, primeiro aqui em Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, aqui Paulo está falando que ele, junto com os apóstolos, são cooperadores de Deus. E nós, a igreja, nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos essa lavoura. Ele relaciona a lavoura à igreja. Então a igreja é a lavoura de Deus, né? Consequentemente, a lavoura é o campo. João, no capítulo 15, e vamos ler no versículo 1. Se você não conseguir me acompanhar, apenas preste atenção na palavra. João 15, capítulo 1, a palavra de Deus diz, aqui é o Senhor Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. O Senhor Jesus está dizendo, na lavoura de Deus, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. E quando a gente vai lá para o versículo 5, o Senhor Jesus diz, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então ele está dizendo, eu sou a videira. A videira é aquele pé de uva, aquela plantação de uva. E nós, ele diz, vós são as varas, são os galhos, são os ramos, aqueles que vão produzir fruto. E aí depois ele vai dizer que quem está nele produz muito fruto. Então Jesus é a videira, nós somos os ramos, nós somos a vara, nós somos os galhos, nós somos a extensão de Cristo. Imagina então essa lavoura, Jesus ali no centro como a videira e nós como parte daquela videira para produzir fruto. Esse campo é o campo de Deus, a lavoura de Deus, no qual o próprio Pai, como o Senhor Jesus disse, é o lavrador. Falando também desse mesmo assunto, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 22, Paulo também vai dizer, falando de Jesus, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Deus sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então Jesus é o cabeça da igreja. Ele é a videira, nós somos os ramos. Ele é o cabeça da igreja. E aí no versículo 23 ele continua. No 22 ele diz, constituiu como cabeça da igreja. E no versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Então ele está falando, Jesus é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a extensão dessa videira, esses ramos que vão produzir fruto. Nós somos membros desse corpo, que é o corpo do Senhor Jesus. Isso é muito, muito, muito forte, né? Porque podemos dizer que a igreja é esse campo, e nesse campo é onde Deus deposita essa pedra preciosa. Nesse campo está essa pedra preciosa. Olha o que está lá escrito no livro de Isaías, versículo 28
capítulo 28, versículo 16. Deus falando de Jesus, né, a pedra que os construtores rejeitaram. Ele diz: eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Ele diz: eis que ponho em Sião essa pedra preciosa de esquina. Onde que Deus diz que vai colocar essa pedra? Em Sião. Ele vai colocar essa pedra, ele prometeu que colocaria essa pedra preciosa, né, preciosa de esquina, que é o próprio Cristo. Então ele está dizendo: em Sião eu vou colocar essa pedra, esse tesouro, é a pedra preciosa de esquina. Agora, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, né, falando o significado, o que é Sião, o que significa, né, esse lugar, onde é esse lugar, onde Deus chama de Sião. Claro que esse é um lugar, né, do Antigo Testamento, mas vamos lá em Hebreus e a gente vai descobrir a que o profeta, na verdade o Senhor, o próprio Deus, está se referindo. Em Hebreus capítulo 12, no versículo 18, nós vamos ler até o 24, então acompanhe atentamente. E ele começa falando: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade. E não chegaste ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhe não falasse mais nada, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Então o escritor de Hebreus está falando: vocês não chegaram a esse monte palpável, aceso pelo fogo. Vocês não chegaram a esse lugar terrível, onde até Moisés falou: eu estou assombrado e tremendo. Vocês não chegaram a esse lugar no sonido de trombetas, né, e as vozes e as palavras que amedrontaram a todos. Vocês não chegaram a esse lugar onde havia fumaça, fogo, tremor, onde as pessoas ficavam apavoradas. Então ele continua aqui no versículo 22, explicando aonde que nós... Ele está falando para a igreja. Aqui o autor de Hebreus está falando para a igreja. Está falando: vocês, a igreja, nós não chegamos a esse monte, fazendo essa referência ao Monte Sinai, né? Não chegasse ao monte palpável, aceso em fogo, a escuridão e as trevas e a tempestade. Não. Onde nós chegamos? E aí ele vai falar no versículo 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. No versículo 23 ele continua: chegastes à universal assembleia, e à igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Ele está falando: você não chegou ao Monte Sinai, você chegou ao Monte Sião. E ele vai dizer que esse Monte Sião é a Assembleia Universal, é a igreja dos primogênitos. Ele vai dizer que nós chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança. Então aqui ele está explicando claramente que esse monte, o Monte Sião, onde Deus prometeu lá em Isaías que depositaria, colocaria essa pedra preciosa, é a igreja. Nós somos, ou seja, a igreja é o Monte Sião. E nesse monte Deus depositou essa pedra preciosa. Glória a Deus. Agora, diante desse entendimento,
pergunta que você precisa se fazer é: será que eu estou tendo a mesma atitude daquele homem quando encontrou essa pedra preciosa, que se desfez de tudo, abriu mão de tudo para poder conquistá-la, para acessar aquele campo? Glórias ao Senhor Jesus. Volte comigo aqui ao Evangelho de Mateus, para a gente finalizar. Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa é a atitude que Deus espera de mim e de você, quando nós encontramos, descobrimos esse tesouro. E a Bíblia fala claramente que esse tesouro está oculto na igreja. Está ali. É ali que nós podemos acessá-lo. É ali que nós podemos encontrá-lo. Ele depositou na igreja, ele depositou no Monte Sião, na Assembleia Festiva. A pergunta que você deve fazer é: será que eu estou dando o meu melhor? Dando tudo que eu tenho? Tudo de mim? Abrindo mão de qualquer coisa para alcançar esse tesouro? Ou será que ele está lá oculto e você está vendo a vida passar e nada fazendo a respeito? O problema é que se você não alcançar, se você não conquistar esse tesouro, a tempo vai ser tarde demais. O que eu quero te dizer é que você precisa perceber aquilo que está te impedindo de ir até a casa de Deus, de se achegar ao Monte Sião, de se achegar à igreja dos justos. Abra mão de tudo, de qualquer coisa que te impede. Se é pecado, se é... não importa o que seja. Se é um vício, se é um desejo incontrolável, abra mão. Decida agora abrir mão disso. Entenda o valor que tem aquilo que Deus quer te oferecer. Essa pedra preciosa que Ele depositou naquele lugar. Você só vai conseguir acessar quando você entender que você precisa abrir mão de tudo. Tudo por causa dele. Nada pode ter mais importância do que ele. Você tem que estar disposto a abrir mão de tudo aquilo que te impede de acessar, de encontrar, de alcançar esse tesouro. Eu quero que você abra também lá em Colossenses capítulo 2, versículo 3, e lá vai dizer que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se alguma coisa te impede de acessar esses tesouros que Jesus colocou na igreja, que está lá reservado, esperando por você, decida hoje abrir mão de tudo isso. Quando você fizer isso, quando você entender isso e você der o seu melhor, não vai ter pecado, não vai ter nada que venha sobre você, que bata a sua porta para te dominar. Porque você entendeu o valor que aquilo que está reservado para você, que está guardado, que está escondido, o valor que isso tem, o valor que esse tesouro tem, que é mais valioso do que qualquer coisa. Então você vai estar disposto a abrir mão de tudo, não importa qual seja o pecado, não importa qual seja aquilo que venha sobre você, mas você vai decidir agir corretamente, proceder bem diante de Deus. E se você fizer desse jeito, a palavra do Senhor é clara. Se procederes bem, parafraseando aquilo que está lá escrito em Gênesis, se procederes bem, o pecado
não virá à sua porta, e o seu desejo não será sobre você. Porque se procederes bem, é certo que você será aceito. Decida proceder bem. Proceder bem significa não você ser perfeito. Como eu falei, ninguém consegue oferecer o perfeito sacrifício. Esse perfeito sacrifício Deus já ofereceu, é Cristo. Mas proceder bem, você dá o seu melhor. É você estar disposto a entregar tudo, largar tudo, abrir mão de tudo por Ele. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra. Que essa pessoa receba, Senhor, essa palavra. Que venha, Senhor Jesus, levá-la a um outro nível de relacionamento com o Senhor. Que ela venha estar disposta, Senhor Jesus, a abrir mão de qualquer coisa que impede ela de se achegar a Ti. O lugar onde o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar, que é conectados com Cristo. Pois o Senhor mesmo disse que aquele que estiver no Senhor conectado, esse sim dará frutos. O Senhor disse que aquele que não der frutos, esse será cortado. Meu Pai, é urgente que essa pessoa entenda a necessidade de estar ligada ao Senhor, de estar, Senhor, fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Se algo a impede, ajude ela, conceda-lhe força, conceda-lhe entendimento, que essa palavra venha ser como um alimento para fazer com que ela venha andar em vitória. Eu te peço em nome de Jesus, por cada um do grupo, cada um que está com o nome do grupo para receber oração, cada um que já recebeu visita, aqueles que vão receber. Meu Pai, vai preparando as pessoas para que a gente vá de encontro a elas, Senhor Jesus. Vai preparando cada casa, cada lar nesse lugar. Que o Senhor possa visitar cada família. Que Tua palavra venha a ser semeada. E que ela venha produzir o fruto, Senhor. O fruto que o Senhor aguarda. O fruto que o Senhor espera. Eu creio que o Senhor já está agindo nesse lugar, poderosamente, na vida de cada uma dessas pessoas. Toma a nossa vida em Tuas mãos, nos guarda, nos livre, nos proteja de toda e qualquer invertida do diabo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um convite para você, se você está assistindo esse vídeo a tempo. Hoje é quinta-feira, o culto ele começa às 7 horas da noite. Venha então fazer parte do culto. Venha participar com a gente, hoje é um culto de família. Venha receber da palavra do Senhor e venha entrar nessa assembleia festiva no Monte Sião e venha receber, acessar esse tesouro que está ali oculto. Se possível, se for necessário, abra mão de tudo e venha estar com Cristo. Esse é meu convite para você. Se não ouviu a tempo ainda essa pregação, mas a gente tem culto todo domingo, 7 horas da noite, toda terça-feira, 7 horas da noite, toda quinta-feira, 7 horas da noite. O endereço está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus.